Como o corretor de imóvel deve dominar o Instagram para construir autoridade e conquistar mais clientes. Olá, eu sou Fabiana Maia, jornalista do Grupo SP Imóvel. Aqui comigo estou com o CEO do Grupo SP Imóvel, Dalton Toledo. Dalton, a nossa convidada de hoje está no mercado imobiliário há mais de 14 anos. Ela nasceu em Minas Gerais, formada em laticínio. Largou a vida tranquila para vir para a correria, para o agito e para a loucura do mercado imobiliário da capital paulista. E assim ela veio, com a cara e com a coragem. E se dedicou muito. Se esforçou, mas principalmente se reinventou muito na área. Ela já foi corretora, coordenadora, gerente de grandes imobiliárias. Hoje ela ainda atua na área, mas como mentora para corretores de imóveis. Ela ensina os corretores de imóveis a dominar o Instagram e a alavancar. Dalton, ela usa uma expressão muito comum. Chama que vem. Você já conhece ela? Olha, Fabi, eu já acompanho o trabalho da Natália há um bom tempo e pessoalmente eu tive o prazer de conhecer ela no ano passado, no Sebrame, onde estávamos palestrando e havia uma salinha ali nos bastidores. Por acaso a gente sentou ali no sofá esperando as palestras e ela me mostrou emocionado um depoimento de uma seguidora, não sei se você se recorda disso, e eu vi que você se emocionou também e falou assim: esse é o meu propósito, ensinar, educar, encorajar, empoderar os profissionais. Eu vejo muito mais até as mulheres ter uma conexão, mas eu acho que o seu conteúdo é válido para todos. Então, obrigado por estar aqui conosco em nossa casa, no SP Imóvel Cast, e é uma honra ouvir a sua contribuição para o nosso segmento de corretores de imóveis, que eu acho que não para por aí, tá? Você pode abrir o seu leque, porque o seu conteúdo serve para todos. Obrigado e um prazer estar aqui com você. Seja bem-vinda, Natália Abinara. Aê! Confesso que já estava aqui emocionada. Você falando, meu olhinho já foi enchendo de lágrima. Foi lembrando toda a sua trajetória, né? Voltando tudo. E como é bom, né? E eu é que agradeço em estar aqui hoje, contribuindo, compartilhando com vocês. E ainda mais agora, né, que você falou, nossa, me veio um filme lá também. Lembrei. Eu vi que você se emocionou e falou: esse é o meu propósito. Eu achei isso máximo. Exatamente. E principalmente hoje, né? Porque hoje em dia a gente consegue externar o nosso propósito. Então, principalmente quando a gente fala de uma rede social. Então, saber utilizar ela ao nosso favor, a gente só tem a ganhar com isso. E as outras pessoas também. Então, assim como vocês trazem o podcast, que consegue chegar até mais corretores. Então, realmente, obrigada pelo convite e parabéns pelo excelente trabalho de vocês. Obrigada. Agradecemos. Posso te chamar de Nath, né? Claro. Natália, sabemos que você deixou o jaleco branco para ser corretora de imóvel. Foi chamada de louca. Afinal, Dalton, ela trocou a profissão de CLT para ser autônomo. Tentei. Conte um pouco dessa trajetória, mas especificamente por que da escolha do mercado imobiliário e como surgiu esse convite para entrar no mercado imobiliário. Bom, eu sempre faço essa pergunta nas minhas palestras, né? Mas alguém aí foi chamado de louco por trocar, né, o CLT e se tornar autônomo, principalmente no mercado imobiliário? E assim, 99% passou pela mesma coisa que eu passei. Então, eu acho muito válido a gente estar sempre trazendo isso.
E minha primeira formação foi em laticínios. O meu pai que escolheu a minha profissão. Só te cortando aqui, o que é a formação de laticínio? Porque quando eu escrevi, até o Dalton falou comigo. Levou. Eu falei, não, ela é formada em laticínio. Eu também não sei muito bem o que é, mas nós vamos perguntar para ela. Então, na minha cidade, Juiz de Fora, sou nascida e criada em Juiz de Fora, Minas Gerais, mais conhecida como Carioca do Brejo, porque a gente tá ali ao lado do Rio de Janeiro, então essa brincadeira sempre acontece, enfim. E lá existe o Instituto de Laticínios Cândido Tostes, né, que é um instituto federal, então várias pessoas dentro do país e fora do país ou escolhem essa escola para poder estar aprendendo e desenvolvendo cargos dentro de um laticínios. Então, a gente cuida de toda a parte ali de gerência, operação e tudo mais. Porque é o que eu falo, né? Hoje, um médico, ele erra uma cirurgia, morre uma pessoa. Se a gente erra lá dentro, um queijo vai à mesa e quantas pessoas consomem, né? Então, eu cuidava desde a parte do beneficiamento do leite, desde a vaquinha lá no pasto, o que ela bebe, o que ela come, onde que ela vive, até o leite chegar até a minha plataforma, fazer toda a parte de qualidade, microbiologia, fisicoquímica, e aí eu aprovar esse produto para estar apto para entrar para dentro do laticínio, e aí a gente começar a desenvolver os produtos, que conta até quando chega ao mercado, né? Então é isso que faz um profissional de laticínio especificamente. E eu sou criada na fazenda, então eu sempre gostei muito daquilo. Mas com 17 para 18 anos, que foi quando eu comecei a estudar, eu não sabia muito bem o que eu queria. Aí meu pai falou, vai filha, isso é bom, isso é sua cara, você tem 2 formados, super bem-sucedidos. E assim eu fiz. Gostava. Eu me dedico muito em tudo aquilo que eu me presto a fazer, vou fazer bem feito. Mas chegou no momento que aquele jaleco branco, ele já não estava me servindo mais, né? Foi meu primeiro emprego até então, e eu recebi um convite para vir para São Paulo e para me tornar corretora de imóveis. E foi aí que eu pensei, poxa, só tive um emprego na minha vida, eu quero testar, eu quero ver, vou me jogar. E assim eu vim, exatamente como você falou, com a cara e a coragem, e aqui estou há 14 anos. E a minha primeira entrevista, quando eu entrei, foi na Lopes, foi de Alphaville, que era a Lil, né? E aí meu gerente perguntou assim pra mim, você gosta de dinheiro? Falei, lógico que eu gosto. Quem não gosta? Ele falou, então você tá na profissão certa. Verdade. Só que desenvolvendo a profissão, a gente entende que não é sobre dinheiro, não é sobre tijolo, não é sobre cimento, e é exclusivamente sobre pessoas. Então... Sobre relacionamento. Sobre relacionamentos, exatamente. E o que eu não tinha aqui em São Paulo, não conhecia a região, não conhecia a profissão, não conhecia pessoas. Então, foi muito desafiador. Eu demorei 7 meses para fazer minha primeira venda. Então, eu olhei para o céu um dia de março e falei assim, Deus, se essa profissão for para mim, que eu venda. E se eu não for, que eu volte para mim a profissão e tá tudo certo. Eu vendi. 31 de março, como última da vez, um 50. E sou muito grata por isso, porque esse tempo me amadureceu bastante, né? E eu já fazia venda para os meus amigos, sentava à mesa para negociar, apresentava maquete e tudo mais, e a minha mesmo ainda não tinha acontecido. Então eu entendi exatamente naquele momento que cada um tem o seu tempo e que a gente não pode ficar se regulando pela régua dos outros, olhando para a grama do vizinho. Cada um tem seu tempo. O que a gente precisa é acreditar e fazer a nossa parte para que as coisas aconteçam. Porque na minha cabeça eu nunca imaginaria que hoje eu seria uma palestrante, uma mulher, referência no mercado imobiliário do Brasil e fora do Brasil também, como algumas referências. Então isso é muito, muito válido, é o acreditar, né? E a nossa comparação conosco mesmo, né? Nossa. Nossa medida é sobre o quanto nós evoluímos e não fazer uma comparação com a grama do vizinho. Exatamente. E hoje eu trouxe uma missão muito grande para 2024, que é exatamente desromantizar o mercado imobiliário.
Nós estamos vivendo numa era que o mercado imobiliário está muito romantizado. Grandes carros, gente muito rica, helicóptero, isso, mansões, uau, muito, muito glamour. Mas a gente sabe que boa parte do mercado imobiliário não é assim. E você vê corretores cada vez mais desenvolvendo depressões, quadros não favoráveis, né, por conta disso. Se comparar a isso, que a gente está falando de 0,5% ou menos. Exatamente. 10 pessoas fazendo isso. Exatamente. Naquela região. E aí você vê muita gente travando. Não é isso. Não é isso. Não é isso a vida do corretor. Então, a missão de 2024 é trazer a realidade. Porque eu comecei como corretora, é o próximo. Como corretora, fui coordenadora, gerente de grandes imobiliárias, né? Exatamente. Então, eu sei o que é barriga no balcão e eu sei o que é a realidade. E eu vejo muitos corretores hoje ingressando que não passaram por isso e que se cobram e aí fica esse looping. Você falou da missão para 2024, mas antes disso, vamos voltar um pouquinho. Na pandemia, você teve um insight, que foi de alavancar a sua carreira profissional, vamos dizer assim. Você até me corrige se eu estiver errada. Que já estava consolidada, né, essa carreira que a gente acabou de falar, e que a partir daí você traçou uma nova trajetória de sucesso. Nos conte um pouco sobre o que levou a essa decisão e como foi para você recomeçar, se reinventar e se posicionar no ramo novamente. Quais foram as estratégias que você utilizou? Bom, vamos lá. Essa virada de chave foi exatamente por conta de um quadro clínico que eu tive, né? Eu era coordenadora de grandes lançamentos, então eu trabalhava de segunda a segunda, eu tinha hora para começar, não tinha hora para terminar. E minha família não é de São Paulo, então eu moro aqui sozinha. Então, zero vida social, era somente trabalhar. E aquilo começou a me afetar de alguma maneira. E é por isso também que até eu falei anteriormente sobre terapia, sobre o se cuidar, sobre tudo isso, né? Algo que muitas pessoas não falam, mas a gente precisa falar. Então, naquele momento ali, eu já tinha ficado afastada. O mês de fevereiro, 30 dias, eu tava passando muito mal. Meu médico falou, cara, é emocional, e você já sabe que emocional não tem remédio. E aí eu parei 30 dias, mas a gente sabe que não são 30 dias que vai resolver a nossa vida toda, praticamente, né? E aí, quando deu o dia de voltar, meu dia de voltar era 15 de março, startou pandemia. Uau, pandemia, meu Deus, o que tá acontecendo? E ali naquele momento, foi aí que realmente eu parei. Eu parei porque todos nós fomos obrigados a parar. Sem se cobrar. A gente parou. Verdade. Repensou. Então, ali naquele momento eu falei, cara, agora é uma ótima oportunidade. Eu vou voltar a ser corretora. Então, esse foi o primeiro dilema, né? Porque quando você já chega num cargo, né? Você vai subindo ali, que é a vontade, você voltar, descer alguns degraus. Aí você foi chamada de louca de novo. Fui chamada de louca de novo. Você é louca? Você vai voltar a ser corretora nessa altura do campeonato. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu falei, vou. E voltei. Então, também tive que lidar com isso, né? Mas isso é muito bom, porque muitas das vezes a gente dá passos para trás pra gente pegar impulso e ir. Então, ali eu comecei a investir muito em estudo, em aprendizado. Eu falei assim, eu quero aprender, eu quero eu quero reaprender. E aí, eu consumia o Instagram. Então, eu falei, nossa, aqui tem uma excelente ferramenta. Como eu nunca tinha visto isso como negócio? Eu estava focada em vender, fechar, preleção, mais de 100 corretores. Tempo para pensar fora da caixinha. Não, a minha conta é aberta desde 2018, mas tipo, eu não sabia nem mexer, eu não sabia nem fazer um story. Eu não sabia, entende? Então, até mesmo por isso, o meu ensinar veio para esse caminho.
Porque aí, bem naquela época, eu tava lendo o livro Essencialismo, né? E ele fala, tudo aquilo que a gente foca, expande. Então, eu escolhi uma ferramenta, vou estudar essa ferramenta. Ficava o dia inteiro, horas, de madrugada, tomando um vinho. Fazia toda uma preparação, porque eu tinha que voltar a aprender a estudar, né? Porque é muito tempo. E comecei a fazer curso, estudar. Focada no Instagram. Focado totalmente no Instagram. Porque eu falei assim, cara, do mercado imobiliário eu sei. Sim. Que eu preciso agora desenvolver uma nova habilidade. Que é fazer vídeos. E que é saber como essa ferramenta funciona. Porque senão eu vou estar perdendo o meu tempo. Então, por isso que eu defendo muito que é importante você saber usar o Instagram ao seu favor. Porque existem duas maneiras. Usar como uma garota de 15 anos, que é o que eu fazia. Ou usar para fazer negócios, que é o que eu faço hoje. Então, esses desafios é muito importante a gente trabalhar a nossa cabeça, né? Fazer um plano de negócio, isso me ajudou muito. Plano de negócio, clareza, onde eu tô, o que eu quero fazer, onde eu quero chegar. E aí eu comecei a vender como corretora. E aí os corretores, me ajuda, me ensina, como é que faz? Sangue da gestão na veia, vou ensinar, vou ajudar. Nasceu o processo de mentoria individual. Mas aí você foi fazer cursos também de gestão. Aí eu fui estudar o que é mentoria. Eu entendi que eu já era mentora há muitos anos. Só não sabia, né? Só não sabia a palavra, que eu era Normal. chamada de coordenadora, de gerente, de gestora, enfim. Porque eu sempre defendi o quê? Todos os meus plantões eram assim. Eu chegava para eleição de manhã, depois vamos todo mundo para maquete, vamos dar uma volta à maquete. Como que se apresenta uma maquete? De fora, para dentro, de baixo, para cima. Onde está aqui os finais tal, né? Onde nasce o sol. Então, acredito, assim, que uma equipe bem preparada, eu vou ter um E a bom mentora era resultado você. mesmo. Só que você não sabia dessa palavra. Não sabia. E aí eu falei, já faço isso. Mas eu fui lá e estudei também, viu? Paguei caro nesse curso. Caro não. É um excelente investimento. Tá vendo? Isso é ranço de corretora. Porque até Desde que então... você coloca em prática também. Exatamente, porque não Assistir. adianta. É isso, a Natália lá fala na- muito isso E daí lá nas na palestras palestra do dela. Atalho, e o cara lá no café, batendo papo, ou no celular, porque você às vezes está no palco, na plateia, um monte de luzinha acesa, um monte de coisa boa sendo falada lá na frente, e o pessoal olhando o WhatsApp, o cliente, eu não sei o quê. Então, aproveitar Exato. dessas mentorias a fundo e Exato. colocar em E prática. colocar em prática. E outra, isso é investimento. Você está investindo em você. Você está investindo no seu negócio. Porque nós somos o nosso próprio negócio. Então, é necessário fazer esse investimento. Até a próxima pergunta era assim: para você chegar onde você chegou hoje, você buscou por capacitação profissional, certo? A capacitação profissional é importante para que o corretor de imóvel possa ter sucesso? Sem sombra de dúvida. Para ele oferecer um serviço de qualidade? Sem sombra de dúvida. E eu acho que a cada dia mais, né? O corretor está tendo uma exigência sobre o trabalho do corretor para ele não virar um mostrador de imóvel, o Uber do mercado imobiliário. Ele precisa sim ter um diferencial, porque senão ele vai ser o Uber do mercado imobiliário para as plataformas que já existem. A gente não está falando de uma possibilidade. Então, realmente estudo, realmente a ser curioso, matrícula não dá choque, porque para eles dá choque, financiamento dá choque, então joga na mão, pega uma matrícula, joga na mão ali do coordenador. Então, se aprofunde, estude, entenda de marketing pessoal, que aí é onde entra a sua área. Né? Exatamente, porque a gente viu o quanto evoluiu a nossa profissão. E hoje, nós somos responsáveis por mudar daqui para frente. Então, o que é óbvio precisa ser dito. O que tira o sono do nosso cliente lá fora, a gente resolve.
E tudo começa pela gente. Entender, primeira coisa, nós corretores precisamos entender que nós somos o nosso próprio negócio. Nós somos a nossa marca. Se você trabalha para uma imobiliária, você tem um nome e um sobrenome. Entende? Então, isso daí a gente está falando do quê? A gente está falando de imagem, a gente está falando de postura, a gente está falando de branding, a gente está falando de fazer um diagnóstico. Quais são as habilidades que eu preciso melhorar? Quais são as habilidades que eu já tenho e posso explorar mais delas? Né? Então, fazer estudo de mercado, entender o que vem acontecendo, entender que sim, a sua história de vida importa, né? Qual é o seu storytelling? O que você está contando? Porque tudo é storytelling, um atendimento você o seu Instagram Então, são vários os detalhes que eu confesso que eu nunca tinha parado para ver e nem ouvir e nem observar. Eu achava que era frescura, falar, pô, Abinara, você tem que ir arrumadinha pro plantão. Ai, não, hoje eu tô cansada, não quero. Por mais que eu sempre estivesse arrumada por conta do meu cargo de gestão. E hoje eu vejo o tão quanto isso é importante, porque é a nossa imagem. E o mercado vem mudando, tudo vem atualizando muito rápido. Então, sim, a gente precisa acompanhar para não ficar para trás. E você falou algo muito importante, o super diferencial. A gente precisa transbordar isso, porque cada um tem o seu porquê. Então, cada um sabe o porquê acorda cedo, o porquê escolheu a profissão corretor de imóveis. Então, é a premissa de tudo, né? Então, sim, com certeza, faz total sentido. E principalmente buscar livro, igual hoje eu sou coautora de 2 livros do mercado imobiliário. Por favor, nos fale quais, né? São 2. As especialistas de sucesso do mercado imobiliário, tem as Corretoras Brasil, e agora eu desenvolvi no ano passado, eu juntei as minhas melhores mentoradas e agora tenho o livro As Corretoras Memoráveis do Mercado Imobiliário. Que é uma mentoria, não é? Muito legal, hein? Corretores memoráveis. É isso, Corretores Memoráveis é o nome do meu processo de mentoria em grupo. E agora, esse ano, em dezembro, a gente lança os Corretores Memoráveis do Mercado Imobiliário, onde eu estou reunindo não só os meus mentorados, meninas e meninos, mas como outros grandes nomes do mercado para estar contribuindo, cada um trazendo um assunto diferente, para o livro estar cada vez mais rico. Nessas suas mentorias, qual é o público que domina? As mulheres ou os homens? Então, é muito engraçado isso, porque assim, quando eu comecei o meu negócio e eu fui desenhar o meu público-alvo, minha persona, foram as mulheres. Sim. Por quê? Quando eu entrei no mercado imobiliário, ele era praticamente todo masculino, a minha gestão era toda masculina. Graças a Deus, isso vem mudando muito hoje, mas existe um preconceito muito grande com mulheres no mercado imobiliário. Se a mulher vende bem, ela tá ficando com alguém. Eu ia falar outra coisa. Enfim, se a mulher é isso, ela tá não sei o quê. Ela não sei o quê. Então, primeiro, para quebrar isso. E hoje a gente vê as mulheres, sim, se tornando um número considerável dentro do mercado. Você vê hoje as mulheres tendo mais voz. As mulheres hoje, nos rankings de vendas. É isso que eu ia falar, elas estão... Eu liderando. Vejo, a gente acompanha algumas imobiliárias, sempre eu acredito ser a maioria mulheres. Tem 3 mulheres e um homem. Tá bem. Elas estão sim liderando, não tenha dúvida. Então, o meu propósito foi o quê? Dar voz para as mulheres e falar diretamente com elas. E aí, que o meu primeiro grupo de mentoria, os corretores, mas eu quero fazer também, Abinara. Falei, vamos lá, eu não vou ser injusta. Não, meu conteúdo é para todo mundo. Então, hoje eu tenho mentorados, meninos também, mas o maior número ainda são as meninas, mas eu faço mentoria para os meninos também. E aí, quando eu comecei meu Instagram, falaram assim, porque você só fala no feminino. Eu ouvi a vida inteira no masculino. Por que agora eu não posso falar no feminino? Homem ainda tem essas resistências? Ainda tem.
A gente Tá acha mudando que não, muito, mas ainda sim. tem, né? E a gente precisa ir quebrando, É. e quebrando, e quebrando. Enfim. Sabe, você falou um ponto aqui interessante, que você falou que quando você foi fazer o seu projeto da mentoria, você traçou a persona, o público-alvo, e é isso que as pessoas também têm que ter em mente, né? Que quando for fazer um projeto, que tem que traçar a sua persona, tem que seu público-alvo, a sua jornada de compra, tem que ter todos esses processos que muitas vezes eles deixam passar. Por que deixa passar? Porque tá focado na comissão. E um bom corretor, ele não vive de comissão. Ele vive de reputação. E de ter um negócio claro. Ter clareza sobre o negócio. Então, é muito importante você entender quem você vai atender. Alinhamento de comunicação. Porque é o que eu falo na mentoria, eu tenho uma aula só para isso. Eu falo exatamente o quê? Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Mercado imobiliário, você tem que ser especialista. Não adianta você querer ser generalista e sair abraçando tudo e todos. Poderia dar um exemplo para quem está nos assistindo? Então, por exemplo... Até onde é essa especialidade? Até onde ela pode abrir? Eu sei, igual, por exemplo, né? Eu já começo primeiro do quê? Você quer pronto ao lançamento? Pega um exemplo. Pronto. Já começa por aí. Tá. Pronto ao lançamento, porque são dois tipos de venda completamente diferentes. Eu sou especialista em lançamento. Uhum. O que você me perguntar de lançamento, a gente vai que vai. Sim. Agora, para vender um pronto, pode ser que eu precise de parar e pensar. Uhum. Porque não é a minha especialidade. Ou até uma parceria, né? Aí é que entra, né? Que você não precisa abraçar o mundo inteiro. Claro. É a mesma coisa. Quem cuida de econômico e alto padrão. Uhum. É um público completamente diferente do outro. Em todos os sentidos, na linguagem, na forma de comunicação, em tudo. Então, eu acredito que primeiro, você escolhendo aqui, né, ou o tipo do imóvel, ou até mesmo uma região. Tá. Você consegue ter essa divisão, né? Ou o econômico, alto padrão. Então, a binária, qual é o melhor? É o que você se sente melhor. Que você se identifica. Porque não adianta você querer colocar uma máscara, um jeitão de querer fazer, e aí? O negócio não ir pra frente. Então, por exemplo, eu trabalhei muitos anos, 7 anos na Biara. Então, eu tinha equipe no Minha Casa Minha Vida, de manhã eu estava no Feirão da Caixa, e à noite eu estava fechando contrato em Alphaville de milhões. Qual era a minha estratégia? No carro eu sempre tinha uma sandália e um tênis. E eu tinha um blazer. Porque isso conseguia ajudar a eu me mudar ali, né? Tipo, me organizar para eu fazer meu atendimento. E não pelo outro, por mim. Porque a gente tem que estar seguro, a gente tem que estar se sentindo bem, né? Então, são detalhes de composição. Porque isso para mim era necessário. Eu passava um dia todo e, né, mexendo vários pratinhos ao longo do dia. Então, é muito importante isso. Mas o principal, acredito eu, que é escolher o nicho. Por mais que o nosso maior nicho seja a gente mesmo. Sim. Você é o seu maior nicho. Claro. Mas ser especialista vai te ajudar a ter as respostas, vai te ajudar a fazer um fechamento mais coeso, com uma velocidade mais rápida. E o que você não sabe, tá aí, as parcerias. Parceria. Networking, a vida hoje. Se você me perguntar o que o mercado imobiliário hoje resume, eu te falaria em parceria. Ter parceiros de negócios. E um grande relacionamento com o público comprador é o mais importante. Quando chega um perfil X, você vai procurar o seu network que tem aquele perfil para te ajudar no Minha Casa Minha Vida, num alto padrão, em Alphaville, que às vezes você não conhece nada de Alphaville, você vai falar, vou tentar te atender, é impossível. É ali onde você procura um parceiro sério e que tem conhecimento do mercado, que confia em você e vice-versa. É isso. Para atender aquele cliente com excelência, né?
que é importante. E esse cliente, ele vai se sentir tão bem assessorado É. que quando falar em imóvel, ele vai lembrar e vai indicar você. Que é o que eu falo hoje, né? O mais importante disso tudo é o quê? Não só pensar em fazer uma venda, mas em ter fãs do seu negócio. É. Porque quando você tem fãs do seu negócio, você não para mais de vender. Venda e como isso é consequência de tudo que você faz, é algo simples, não precisa pensar nela, ela vai vir. Isso é normal em qualquer área comercial, né? Exatamente. É uma consequência e vem. É o chama que vem. Chama que vem. O marketing mudou. O mercado imobiliário também mudou. E os corretores precisam mudar, certo? O que você acredita que é necessário para manter relevante na profissão e um mercado em constante mudança? O mais importante é realmente, como que eu posso dizer, estar aberto para isso, né? A mentalidade empreendedora é muito importante, porque o que eu fazia há 14 anos atrás não funciona mais hoje. Tanto é que não existe nem páginas amarelas. Quem diria? Graças a Deus. Entendeu? Quem nunca fez uma oferta? O celular antes não tirava foto, mandava uma mensagenzinha de texto ali que tinha os números de caracteres ali para poder mandar. Então, tá aberto às mudanças. É importante, porque quem não muda com o tempo é punido pela vida. O próprio Instagram mudou constantemente. Muda todo dia. Todo dia está. Todo dia. Muda todo Era só dia. uma fotinho, agora... Pois era a foto e o vídeo, agora é o Stories. Agora não é mais o Stories, agora é o Reels. E assim vai. Então você tem que estar aberto para essas mudanças, né? Porque zona de conforto é gostosinho, é quentinho, é confortável, mas ali nada acontece. E eu sou uma prova viva disso. Prova viva disso. De aprender a usar, de usar a ferramenta como negócio. Então, assim, tem que se dedicar a isso. Não adianta querer ficar preso, né? Igual eu também falo, fico vendo hoje muitos corretores de Instagram. Chega no tete a tete, chega no offline, o cara não sabe nada. Porque o que ele sabe é decorar um texto e fazer um vídeo e falar bonito. Então não adianta também você só querer parecer, você precisa ser. Você tem que saber o que você tá fazendo. Foi o seguinte, passei por um Instagram e aí tava lá, especialista mercado imobiliário. 5 meses de profissão? Cara, não, você tá me zoando, cara. Como assim? É. Entendeu? Vamos ser... Às vezes ela fez a sua mentoria, ué. Hoje, Tô brincando. não, hoje em dia, a gente vive num tempo que as coisas estão rápidas demais. É. Um vídeo que a gente demoraria 1 hora para assistir anos atrás, hoje a gente põe no 2, 3 vezes mais e assiste mais rápido. Ah, eu no YouTube só assisto assim. Eu também só consigo assistir Não assim. me venha com 1 minuto. É, não rola. Mas o que eu quero dizer com isso? Que não adianta você tá lá na internet e chegar na hora não ser. Isso é importante. Você ter o alinhamento e a perspectiva. É igual eu falo com a mulherada. Cuidado com muita foto, muito cabelo de cachos, madrinha, e chegar na hora não ser. O cliente vai falar, vou chamar o Procon. Propaganda é enganosa. Isso aqui tá errado. Não ser, não entender do seu mercado. Você fazer perguntas básicas, a pessoa não saber responder. Então, tem que entender de mercado imobiliário. Eu sou muito fã disso. Sim. Não seja apenas só aquele corretor cheio de glamour, não. Tem que entender de mercado imobiliário. Do nicho que ele escolheu. Exatamente. Entender do seu mercado. Entender da maquete. Vou falar aqui, também não vou falar nomes, tá? Outro dia eu comprei um empreendimento, falei, onde nasce o sol? Ela, peraí, vou perguntar. Falei, aonde está a estrada? Peraí, eu vou perguntar. E assim foi, todas as perguntas. Como eu tô no mercado imobiliário, para mim tudo bem isso, eu acabei comprando. Mas é inacreditável, a pessoa tá vendendo um empreendimento que tá ali na planta, eu perguntei aonde tá a estrada, não sabia, aonde nasce o sol, não sabia,
Porque eu queria saber qual apartamento pego, da frente, de trás, do lado, por que esse é mais caro Qual é a que ele. vista, para onde que eu vou olhar, Exato. o que eu tô Não. olhando. Estudou zero o empreendimento. Saiu disparando e-mail para investidores, para amigos, o que for, e o que caiu, caiu. Poderia ter vendido muito mais. Não entendia nada do produto. Tem que entender. Estudar. É. É o tempo todo sobre estudar, sobre se especializar, né? Então, tem que ter esses conceitos. Porque hoje a gente viu também que a profissão de corretor vem tomando um espaço muito grande, né? Mas se você parar para pensar, igual há 14 anos, quando eu entrei, entrou muita gente, metade das pessoas não estão mais. É. E assim vai acontecendo, porque aí começa, porque ser corretor de imóveis é difícil. Mas ser corretor de imóveis é fácil. A gente tem que entender a gente tem que ser engenheiro, psicólogo, advogado, decorador, terapeuta, administrador. A gente tem que ser tudo. Então, é uma das profissões que é mais, né? Como que eu posso dizer assim? É uma profissão muito bem remunerada. Muito bem remunerada. Então, a gente precisa estar, assim, se qualificando cada dia mais. Sim. Nath, como que o corretor ele pode identificar e segmentar o seu público-alvo no Instagram, quando se trata de potenciais compradores? Vamos lá. Eu falo muito que Instagram é a atração de pessoas, né? Você atrai o público por conta do seu comportamento. Então, já começa por aí. Mas para desenhar isso, eu gosto muito do diagnóstico, que é exatamente quem é você, quem eu quero ser, e aí eu venho para quem? Para público-alvo, para persona. Foi aquilo que a gente falou. Para entender aqui, porque cada geração comporta de uma maneira diferente. Então, esse alinhamento é muito importante. Então, eu sempre gosto de falar de design thinking, que é exatamente o que meu cliente pensa, aonde ele está, quais são os hábitos. Porque eu só vou atrair as pessoas que fizerem sentido comigo. E tá tudo certo, porque existem bilhões de pessoas e cada um vai se conectar com uma pessoa diferente. Então, não queira ficar mudando muito o jeito que você é. Porque ali eu vou ser assim, ali eu vou ser assado. Igual, eu dou risada. Eu falo alto. Imagina se eu não fosse assim no meu story, na hora que você me encontra, eu tô lá. Não combina, não orna. O que tá acontecendo aqui? Então, gera estranheza. E o que a gente tem que fazer é o quê? A atração, né? Então, ser o mais real possível é fundamental. Então, alinhamento de comunicação, público-alvo, persona, como esse cliente ideal que você... Porque, outra coisa, persona é a gente que escolhe. Eu defendo muito isso. Você escolhe o cliente que você quer atender, né? E aí você vem com design thinking e aí você fecha isso daqui e alinha a comunicação para o tipo de cliente que você quer. Porque não adianta você querer ficar ali mudando e tentando e dando voltas, senão vai acabar se perdendo. Você tocou num ponto importante, a comunicação. Qual estratégia de conteúdo o corretor pode fazer para se destacar melhor os imóveis no Instagram? Eu gosto muito, e eu uso muito, e eu ensino a usar muito, o funil de conteúdo, que é um funil que ele tem 3 etapas. Porque isso deixa a nossa página do Instagram uma página gostosa, uma página leve. Vamos aprender, hein, pessoal? Por favor. Porque pega papel e caneta aí. Aproveitando. Essa é a parte prática. Aproveitando, vamos lá. Funil. Deixa o seu like, curte, compartilha e ativa o sininho. Manda pro seu primo corretor, né? Exatamente, adoro. Então, vamos lá. Por quê? Premissa de tudo. Instagram é uma rede de relacionamento. E venda é o quê? Relacionamento. Adoro! Isso aí, ó. Não assistiu quantas palestras, tá vendo? Super alinhada. Então, beleza. Então, não adianta eu querer ali só postar imóvel. Porque se eu quero só postar imóvel, eu tenho um site. O site é para isso. Perfeito, né? Então, aqui a gente tá falando de conexão,
a gente está falando exatamente de atração, enfim. Então, começa aqui com um funil de conteúdo. Então, a boca ali, né? O topo, ele é mais largo, porque para conteúdos mais leves, conteúdos mais virais, conteúdos que ensina, conteúdo que motiva, conteúdo que inspira, conteúdo que entretém. Porque ninguém entra no Instagram e fala assim, vou comprar um imóvel agora. Não. É o quê? Despertar a vontade no outro de comprar de você. Então, aqui a gente trabalha muito o quê? Atração, né? No AIDA, aqui. Então, vai afunilando. Meio do funil é quem? É um conteúdo mais denso. Então, é um interesse e o desejo. E aqui, eu vou trabalhar o quê? Conteúdo que ensina, conteúdo que simplifica, conteúdo que gera conexão. Então, a gente usa muito esse tipo de conteúdo aqui. E, no fundo, é o que? A ação. Propriamente dito o quê? A venda. Né? E, então, aqui você posta seu imóvel, você posta, que eu gosto bastante de trabalhar a autoridade, né? Então, é o melhor, na verdade, que eu falo muito, indico muito para os meus mentorados, é o que eu oriento para eles. O melhor conteúdo para se patrocinar é o conteúdo onde está você. Sua foto e tá lá. Está procurando por imóveis? Agora você me encontrou. Sou a Natália Binara, sua corretora imobiliária. Patrocínio. Por quê? Você vai falar, por quê? Porque quem está procurando por um profissional já consegue te identificar por aí. Propriamente dito. E então, quando você trabalha esse funil de conteúdo, você diversifica o conteúdo e você também trabalha o engajamento. Porque Instagram é engajamento, meu amor. E tem gente que fala, ai, mas o Instagram não gosta de mim. Eu falei, meu amor, ele nem sabe quem é você é um número. Você só não está pontuando. Então, ali, topo de funil, a gente trabalha muito curtida e compartilhamento. Meio do funil, salvar. E o fundo, aqui são os comentários e o direct. Então, dessa maneira, quando você trabalha esses tipos de conteúdo, você trabalha a audiência, mais engajamento e tudo mais. Então, funciona super bem. E como que o corretor ele pode integrar o CTA? A CTA é chamada para ação. Então, o que eu quero com esse post? Salvar? Compartilhar? Comentar? Então, cada post a gente vai dar um CTA. E quando traz isso para o story, é exatamente o que? Interação. O vídeo não é monólogo. Então, quando você traz para interação, a gente consegue trazer isso mais leve. E uma dica para trazer para interação é soltar uma pergunta. Que dica que você nos daria aí? Uma caixinha de pergunta. Uma caixinha de pergunta. Ou é deixar depois no final do texto uma sugestão? Eu gosto muito de trabalhar. Ou tem vários modelos. O alinhamento de comunicação é importante. Então, não é assim, olá, pessoal! Oi, gente! E aí, galera? O meu cliente não é galera, meu cliente não é o pessoal. 1000 pessoas irão assistir o seu vídeo. Tá. Mais uma de cada vez. Então, a melhor comunicação, ela é direta. Então, por exemplo, né? Hoje eu tô aqui e vou conhecer junto com você um imóvel aqui na Paulista. Já me responde aqui. Você iria gostar de morar na Paulista? Sim ou não? Quero já saber a sua opinião. Usei o você, alinhamento direto. Chamei para interação, com que eu faço com que a pessoa engaje ali comigo. E ela quer ver mais os seus vídeos. Do que você chegar, já tô aqui na Paulista, vou visitar um imóvel lindo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, pessoal, vem comigo. Único, exclusivo, oportunidade. Tudo igual. O que é bom, o imóvel que é bom para você não é para mim e não é o dela. Claro. Então, a gente precisa ter muita atenção nesses detalhes, né? E principalmente para gravar story. Aí eu fico vendo os Reels. Olá, boa tarde. Pô, mas eu tô vendo esse Reels de madrugada. Não faz sentido esse boa tarde estar aqui. Se a story é uma história 24 horas, ele vai durar, ele vai passar. Você tá num storytelling. Você tá no meio de uma narrativa.
No Stories você acha que tem que ter uma narrativa de 3, 4, pode entrar um outro assunto depois, ou ele pode ser uma coisa muito louca, um vai e volta, entra o imóvel, entra um pouco do seu lazer, do seu dia, do seu almoço com um amigo e cliente. O que você nos diria sobre Eu gosto a do narrativa do Story? uma narrativa do seu dia. Tá. Então você vai trazendo Como aqui foi o seu dia, e por vai exemplo? soltando, né? Não ficar só fazendo repost. Tá. Então é contar uma história mesmo. Por quê? Hoje o Stories é a novela da vida real. A novela tá acabando, gente. Ninguém mais. Eu assisti a novela agora. Hoje em dia eu não assisto mais. Dia série. Mas a gente não perde os stories dos coleguinhas. A gente quer ver o que tá acontecendo. Então, se você só fica no repost, você não tá sendo interessante, né? E o segredo aqui é você ser interessante e não interesseiro. Você só aparece quando você quer vender. Então, a gente quer saber o que está acontecendo, a gente quer te conhecer mais. Pessoas compram de pessoas. Pessoas compram de quem elas confiam. Elas só confiam em quem elas conhecem. Igual na hora que eu cheguei aqui. Quem votou, acertou que estamos aqui no podcast, meu amor. É o jeito que eu trato assim. Então, quando eu sair de casa, eu já postei uma foto. E aí, o que a gente vai fazer hoje? Aí a galera vai ficar curiosa. Falar, o que ela vai fazer? Podcast e mentoria. Se é mentoria com quem? Então, olha como vai trazendo. Então, aí você vai conforme o dia. Ai, Abinara, mas eu tenho que mostrar tudo. Não, você só mostra o que precisa ser mostrado. E aí é que tá, porque você vai criando vínculo. Quando eu não posto story nenhum, o que eu mais recebo é: Abinara, tá tudo bem? É sério? Aconteceu alguma coisa? Ai. É pra você ver, né? Quantas pessoas te acompanham e são Constância. Elas estão tão acostumadas comigo ali. Que essa é uma grande dificuldade de todo mundo. Eu falo por mim também, como é difícil ter essa constância. Muito trabalhosa. E se é. Então, e outra, e tá tudo bem também. No dia que eu não quero aparecer, no dia que eu não quero postar, eu sou estratégica. Eu posto, solto ali algum conteúdo. Pelo menos a galera viu que eu postei. Então, só tô de folga. E todas essas dicas, esses insights, você passa na sua mentoria? Sim. O processo de mentoria, a gente começa aqui do diagnóstico, a falar sobre vergonha de gravar vídeos, a como gravar vídeos, a se entender como pessoa, que aí depois a gente vai falar sobre super diferencial. Aí depois a gente vem para quem você quer atrair para o seu negócio, que é público, alinhamento de comunicação. Depois vem branding, que a primeira impressão é que fica e a segunda pode não acontecer. Então é importantíssimo. Depois a gente vai entrar em análise de perfil. Porque o perfil ele tem que estar bem estruturado ali para o perfil chamar a atenção. Porque o seu cliente ele vai entrar. Vai. Boa. Seu cliente vai entrar agora no seu Instagram. O que ele vai ver? Essa pergunta, quando eu faço na palestra, o pessoal fala, você acabou com a minha. Então, tenha clareza. Esteja bem posicionado. Foto, @ mini bio, link, destaque. Deixa a casa arrumada, porque o primeiro contato que o cliente tem é ali com o feed. E aí, que o cliente ele vai entrar, ele vai olhar o seu e vai olhar o do seu colega. E se o do seu colega estiver organizado, com uma boa identidade visual, uma foto bacana e clareza, você vai escolher quem? Porque isso já vai mostrar que tipo de profissional você é. Sim. E as pessoas estão indo muito nas redes sociais para procurar isso. Até uma pessoa que está ali mandando um currículo, primeira coisa que a empresa está olhando hoje é as redes sociais daquela pessoa. Tem multinacional que não pega mais currículo, ele só pede o @. Eu sempre cacei, às vezes a pessoa tem outro nome ali, né? Mas eu sempre procurei também para olhar o perfil da pessoa, o dia a dia dela. Quem é ela? Porque falar até papagaio fala. Exato. Agora vamos ver. É. Então,
é importante. Tem uma pesquisa que foi feita agora que 75% dos brasileiros entram no Instagram antes de comprar um produto ou contratar um serviço. Porque quer validar o que as pessoas falam sobre a marca e como as pessoas se comportam. Então, isso é básico. A gente já está falando de inteligência artificial, metaverso, e ainda tem gente que não está com o Instagram alinhado. E os processos de mentoria você dá individual e em grupo, certo? Isso, eu tenho hoje as duas modalidades. Porque tem que, né? Tem gente que vai muito bem no grupo e outras pessoas vai muito melhor no individual. E é tudo online? Tudo online e tem o presencial. Igual eu tenho corretoras que moram aqui em São Paulo, então a gente vai para um almoço, aí a gente faz mentoria, a gente almoça, a gente conversa. Eu falo, a gente faz isso direto e aí é muito bom, porque a gente se diverte e tudo mais. Então, no processo de mentoria, eu entendo a se ver como marca, a fazer esse primeiro processo e depois como utilizar. Mesmo como entrar no story, como colocar uma caixinha, o que postar, como se posicionar principalmente. Então, o processo de mentoria, ela envolve toda essa parte do digital. Propriamente dito Instagram. Assunto aqui com ela não falta, né? Essas dicas maravilhosas com ela não falta, né, Dalton? Mais umas 3 horas aqui. Mas o nosso A tempo gente sabe acabou. disso. Deixa tanta coisa pra gente conversar. Olha, isso significa que você vai precisar voltar, Eu adorei o bate-papo, espero Adorei. o Dalton também. Eu espero que os corretores que estejam nos assistindo, que eles peguem essas dicas, porque você deu bastante dica aqui valiosa, e que eles apliquem no seu dia a dia, no seu Instagram, porque só assim eles vão ter resultado, não é? Eu tenho certeza que se pegar 1% do que eu falei aqui, já colocar em prática agora, na hora que acabar de assistir, já vai ter resultado. E é o seguinte, quem tá aí assistindo vai fazer o seguinte, vai bater um print agora da nossa tela, então vamos todo mundo sorrir, pra gente sair bonita no print. Tá lá, né? Isso aí, eu aprendi a falar sorrindo. Agora que você printou, você vai postar no seu Instagram e você vai colocar qual foi o seu maior insight do podcast de hoje. Me marca, natalia.abinara, e também marca o @SPImóvel. Exatamente. Porque a gente vai fazer questão de te repostar e, lógico, saber o que fez sentido para você aqui no momento de hoje. Ai, maravilhosa essa Natália. Encerramento, né? Introdução foi ótima, encerramento dela, ó. Top. Beleza. Eu sou curiosa, eu gosto de saber quem tá ouvindo lá sentiu, o que realmente falou, caramba, isso daqui, ó, isso é bom demais, Bom isso é muito bom. A mentoria você já abriu para outras profissões? Já! Eu fui convidada agora para participar de um projeto em Belo Horizonte, para Vanguarda. Foi incrível, eu falei assim de todos os nichos, e foi uma experiência surreal. Mas eu também faço mentoria para esteticista, para nutricionista. Eu tenho mentoradas de todas as áreas. Porque o que eu falo aplica em todas as áreas. Sim. E eu trouxe para o mercado imobiliário porque realmente, né? Tá no nosso... Entendeu? E por isso que hoje eu sou uma das palestrantes que bem, assim, né? Que consegue trazer um conteúdo de uma maneira leve e assertiva. Ano passado foram 30 palestras, então, e o pessoal fala, cara, você fala literalmente do mercado imobiliário, ficou fácil de entender, coisa que eu não estava entendendo há muito tempo em como aplicar. Então, essa comunicação, linguagem e conteúdo. Perfeito, adorei. Já quero você como minha aluna, né? Eu quero você como minha Natália, uma lembrança. Quando você tomar um vinho, uma caipirinha. A gente acha que você gosta, viu? Eu sou... Vai olhar e falar, tanto a SPImóvel que nos deu essa caneca. Ai, que
Verdade, né? Adorei esse mimo. Muito bom, muito bom. E quando eu usar, eu marco. Boa! É isso aí. Obrigada. Obrigada.